Uma médica suspeita de participar de fraude milionária escondia até respiradores da casa do pai. Essa foi aquela que bateu e levou. Ela empurrou a doutora Ivalda, ela deu um tapa na cara do investigador do Garradop, chefiado pelo Nico, que funciona pra caramba esse Garradop, não é verdade? E de sorte que a doutora Ivalda manteve a compostura, porque se ela quisesse pegar de pau essa mulher, pegava rindo, porque ela briga com bandidos do PCC, bandidos do crime organizado. A mesma coisa o policial, você entendeu? Mas eles mantiveram a calma, a mulher foi presa por desacato à autoridade, já saiu porque pagou fiança de 4, 5 mil. Fiança devia ser que nem nos Estados Unidos. 2 milhões de reais, crime contra a saúde, suspeita de crime contra a saúde, devia ser no mínimo 2 milhões de reais. Lá é 2 milhões de dólares, $1 milhão, se o cara quiser sair da cadeia. É por aí. Mas essa levou 2 vezes, porque além dela ser investigada, mais do que investigar, agora o pai também está no meio do caminho, parece que com desvio até de sedativo que faltou na época da Covid, quando as pessoas não podiam ser entubadas, porque não dá para você entubar o cara sem sedativo. O cara estava escondendo na casa dele, respirador também, né? Porque se a pessoa não tiver sedada, o corpo não permite que ela respire e não dá, o respirador não funciona. Desapareceram com sedativos. Agora a gente está descobrindo onde é que estavam esses sedativos aí. O pai da mulher foi encontrado com um monte de sedativo que perdeu a validade na casa dele. Quer dizer que essa bateu e levou 2 vezes. Lucas Martins, na tela da Band, me ajuda aí, ô Latinão. Medicamentos e insumos hospitalares pagos com dinheiro público que deveriam estar em hospitais, mas estavam armazenados numa casa de forma inadequada. O que chama a atenção é o fato de que ali havia medicamentos que compõem o kit intubação, medicamentos que faltaram na época do Covid. O material estava na casa de Antônio Teles, em Limeira, no interior de São Paulo. O especialista em licitação é pai da médica Cíntia Teles, acusada de envolvimento no esquema de corrupção no sistema público de saúde do Distrito Federal. Ela foi presa por bater na delegada Ivalda Aleixo. E começamos a receber informações de que o pai estava preocupado, o seu Antônio, porque haviam respiradores no fundo de sua casa e ele estava com medo de ser preso pela polícia em razão dos equipamentos que lá ele detinha. De acordo com a Vigilância Sanitária, por causa da forma de armazenamento, esse carregamento não tem mais eficácia e mesmo assim seria mandado para a Santa Casa de Pirassununga, no interior de São Paulo. E nós somos policiais, mas antes nós somos seres humanos, né? Causa absoluta indignação, é um absurdo. As pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro. Cíntia Teles é diretora do IMAS, uma organização social que mantém contratos com governos estaduais e prefeituras, principalmente no Distrito Federal. Os medicamentos encontrados na casa do pai dela seriam de outro contrato, no interior de São Paulo, com a Santa Casa de Pirassununga. Além dos medicamentos, haveria também respiradores no local, retirados antes da chegada da polícia. Nós tivemos informação de vizinhos que esses respiradores foram tirados de vans, com vans e encaminhados para um lugar desconhecido. O IMAS é investigado por um esquema de corrupção na saúde pública turbinado pela dispensa de licitação durante a pandemia, Datena. Só no Distrito Federal, o Instituto da Médica Cíntia Teles ganhou um contrato de 85 milhões de reais para o fornecimento de leitos para Covid-19, que nunca foram entregues. Depois da denúncia do Ministério Público, o contrato foi suspenso, mas parte do prejuízo não foi recuperado, cerca de 20 milhões de reais. Cíntia Teles foi presa nesta semana por agressão durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dela em Limeira. A médica pagou fiança de 23 mil reais e foi liberada para responder pelos crimes em liberdade. O pai dela é acusado por crime contra a saúde pública. Ele também pagou fiança e voltou para casa. 15 mil reais. Olha, o policial definiu bem, né? Quem esconde sedativo, que é vital para que pessoas não só com Covid, mas pessoas com doenças graves, que necessitem de internação e uma cirurgia de última hora, pessoas que sofrem infarto, que têm doenças graves e que necessitam ser sedadas ou para passar por cirurgia ou para ficar em UTI, de repente não têm acesso a esses medicamentos que desaparecem. Vão na casa do pai, da mulher que deu um do
do policial do DOP, e lá está o cara com um medicamento escondido dentro da casa dele e respiradores. Quer dizer, é uma família que simplesmente comete crimes, ou é suspeita de cometer crimes contra a saúde pública e, mais do que isso, crimes contra a humanidade numa época de pandemia. E se julgam acima do bem e do mal. E essa senhora, ela é suspeita de participar de licitações fraudulentas que lhe podem ter rendido 20 milhões de reais. E esse pai dela, eu não sei quanto também. Um idoso de 70 anos foi preso pela Polícia Civil na noite deste sábado após uma grande apreensão de medicações e itens hospitalares em uma residência na Avenida Campinas, no bairro Cidade Jardim, em Limeira. O idoso é pai da médica que é investigada em uma operação de lavagem de dinheiro e que também foi presa nesta semana. Os materiais estavam armazenados de maneira incorreta na casa do homem, como explica o delegado que chefiou a operação. Nós obtivemos a informação de que um indiciado, que está sendo preso em flagrante, mantinha no interior de sua residência insumos hospitalares de maneira irregular. E, inclusive, ele tem parentesco com a médica que foi investigada pelo GAECO e que teve a sua casa objeto de busca e apreensão ainda nessa semana, cumprida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Vocês foram até o local, que seria a residência do pai da médica, então, e lá foram encontrados muitos itens hospitalares. Muito medicação, muito remédio controlado, remédios hospitalares, kits de intubação, anestésicos para as pessoas que estão em processo de intubação, aqueles remédios que faltaram na época do Covid, né? Existiam todos esses remédios armazenados de maneira irregular no interior do imóvel, sem ventilação adequada. Fiscais da Vigilância Sanitária foram acionados por nós, compareceram no local e constataram todas as irregularidades. Esses medicamentos estavam acondicionados da pior maneira e, segundo o indiciado, ele afirmou que seriam utilizados na Santa Casa de Pirassununga, onde a empresa da família possui contrato com a administração. Todo esse material foi apreendido, trazido até o plantão policial de Limeira e por hora não tem como ser contabilizado o total porque são diversos tipos de medicação, né? Sim, são milhares de itens, insumos hospitalares, vários remédios de uso controlado, psicotrópicos, opiáceos, tem medicamentos fortes, medicamentos que só poderiam ser utilizados em ambiente hospitalar. Tudo armazenado sem licença da Anvisa no interior da residência. Ele afirmou assim que observou que nós constatamos as irregularidades. Ele disse que se nós e a Vigilância Sanitária apreendêssemos os medicamentos, pessoas em Pirassununga morreriam, porque eles seriam utilizados na Santa Casa de Pirassununga. Tinha nota fiscal de algum desses itens? Não foi apresentada nenhuma documentação. Doutor, vale salientar ainda que durante as investigações de vocês apontava-se ainda que existiam respiradores nesse local. Parece que a informação era de respiradores e nós tivemos informações que esses respiradores foram retirados do local por volta da manhã de hoje. Doutor, ele foi preso, então trazido até o plantão de Limeira, onde a ocorrência está sendo apresentada. Exatamente. Nós estamos ouvindo todas as partes, ouvimos já os policiais envolvidos, já ouvimos ele formalmente, ele preferiu aqui na delegacia ficar em silêncio e o caso será colocado para análise do Poder Judiciário. Um trabalho então do 4º DP em conjunto aí com outros policiais civis. É um trabalho do 4º Distrito Policial da Delegacia Seccional aqui de Limeira. A reportagem é de Cauê Pichitelli para o Notícia de Limeira. Quero fazer 2 perguntas, uma direcionada ao Edgar e outra depois o promovedor da Santa Casa. SOS foi contratada
Foi chamamento público ou foi convite? Teve mais empresa convidada? Ou foi como vocês iriam fazer uma contratação de uma empresa que iria pagar mais de 3 milhões, apenas uma empresa? Foi referência pela DR de Piracicaba? Vocês têm algum documento que comprova essa indicação? Ou foi de boca essa indicação? Nobre vereador, a municipalidade não participou da contratação dessa empresa. E nós não sabemos se a Santa Casa é obrigada a fazer alguma modalidade de licitação para se contratar uma empresa, principalmente numa situação de emergência em que nós estávamos com pessoas morrendo por falta de equipe técnica para tocar. Mas a municipalidade, garanto a Vossa Excelência, que não participou em hipótese alguma de nenhuma contratação. Que essa contratação foi feita pela Santa Casa. E sim, como eu já disse, a municipalidade mantém um convênio com a Santa Casa. E a Santa Casa, através desse convênio, ele tem que nos prestar o serviço. E nós pagamos o serviço prestado. A contratação da empresa é todinha com a Santa Casa. Muito obrigado, Edgar. Foi bem explanada a sua resposta. Eu quero ir no provedor da Santa Casa, que ele falou que não tinha conhecimento da empresa que foi contratada porque foi indicada pela prefeitura. Aí eu pergunto assim, o senhor como provedor da Santa Casa, o senhor não tem que ter conhecimento das pessoas que prestam serviço para a Santa Casa? Vereador, esses pequenos detalhes são muito preciosos. Conforme foi informado aqui pelos nossos médicos, nós chegamos a uma situação que não tínhamos médicos e uma equipe técnica para atender esses pacientes de Covid na região. Eles procuraram, isso aqui é responsabilidade, nós falamos isso aqui. Cada um tem a sua profissão, cada um tem a sua capacidade. E na procura de médicos para atender esse pessoal da Covid aqui, seria obrigação dos médicos nos orientarem. E essa empresa apareceu, foi feito esse contrato aí. É um contrato que temos, vige até agora, dia 20 de março, e ele está trazendo profissionais para atendimento na cidade de Pirassununga. Nós não tivemos aqui, pela emergência, pelo caráter emergencial, nós não tivemos tempo de avaliar, como o doutor Otávio falou, nós trazemos, os médicos são trazidos para cá, por vezes a gente não tem tempo de avaliar a formação, a capacitação técnica de cada um. Mas emergencialmente, esse procedimento está sendo feito e está ajudando a salvar vidas, que é o principal. O restante, o detalhe, nós vamos apurar depois. Conforme o doutor Zé Leandro falou, existem essas orientações de que tem o processo e tudo, mas conforme ele falou, não temos comprovação de condenação. O objetivo que vieram aqui, essa empresa faz, além de trazer médicos e técnicos, ainda faz a manutenção, fazem limpeza, estão fazendo toda uma estrutura que na cidade nós não conseguimos. O senhor explanou muito bem. Eu fico preocupada, volto novamente a questionar o senhor, porque na sua primeira palavra o senhor falou que foi indicado pela prefeitura. E eu fico preocupado, provedor, porque eu sempre fui contra aqui de algumas contratações que a Santa Casa fez indicado pelo executivo. Nós tivemos aqui que sempre eu questionei na casa, foi contratado o cidadão de novo, e eu estou batendo em cima aqui dessa empresa aqui que foi contratada, o senhor como gestor tinha que ter conhecimento da empresa que está contratada, e o senhor, pelo jeito, o senhor não tem conhecimento. A Santa Casa é propagada que tem uma dívida muito alta. Eu não vou chutar aqui, eu vi vários valores, mas eu gostaria muito nessa tarde de saber realmente o valor da dívida da Santa Casa,
uns falam 20, outros 30, 35 milhões de reais. E se tem essa dívida, por que foi contratar essa empresa agora? Né? Porque os médicos, eles já prestavam esses serviços que estão sendo realizados. Por que eu vou pagar uma empresa para a empresa pagar o médico? Sabemos que a empresa vai tirar o lucro, então você coloca um X a mais nessa questão, né? E pior, né? Tudo indica que essa empresa, uma das médicas responsáveis é do partido do prefeito, ligado ao PSD. Gostaria também da confirmação dessa situação. Outra coisa que me deixou muito preocupado ao analisar tudo o que está acontecendo em relação a recursos. Essa empresa que está trabalhando hoje na Sentinela, ela entregou todas as certidões negativas de dívida trabalhista, certidões de todas as justiças, se há processos ou não contra ela, as credenciais dela. Ela foi indicada por alguém, ela foi indicada pelo prefeito, ela foi indicada pelo vice-prefeito, ela foi indicada por um vereador. Quem indicou essa empresa? Eu gostaria muito de saber, para que a gente comece a entender a realidade, porque é uma situação muito delicada. Nós não podemos aqui agora tampar o sol com a peneira. Eu acho que o prefeito, junto com os secretários, a Santa Casa, essa Casa de Leis, a sociedade, ela vai ter que parar tudo e priorizar remédios e comida. A camisa, o tênis, o asfalto, e vai ter que esperar. Desculpa, cantor. Porque são tantas pessoas que morreram, e a falta de comida, e nós estamos escutando tanta barbaridade, que a gente acaba perdendo o controle, né? Ficando emocionado. E eu gostaria muito de saber do senhor secretário de Saúde, qual é o plano que está sendo colocado em prática para reverter, principalmente, as falas do doutor Otávio, né? Vou ler um trechinho da carta que o doutor Otávio escreveu, né? Cobrando providência para adequar a UTI Covid dentro da legislação legal. Numa leitura radical, entende-se, uma pessoa que não tem uma leitura tão forte do que está acontecendo, entende-se que está acontecendo ilegalidades. No entanto, a UTI Covid continua funcionando de forma improvisada, com funcionários e médicos pouco capacitados. Não foram enviados nenhuma documentação de nenhum dos profissionais médicos para a diretoria técnica, assim como também não foi enviado a documentação com título de especialista, de coordenador responsável técnico nesta UTI, obrigatório para seu funcionamento. Eu queria muito saber qual está sendo o plano, porque em vários momentos nessa casa, em várias sessões, diversos vereadores levantaram a questão de que nós não temos um governo na cidade. E a contratação dessa empresa, ligado, talvez, a um partido político, que é o mesmo partido político do prefeito, vem trazer à tona algo que não poderia estar acontecendo nesse momento, que é um momento de prudência, é um momento de busca e de eleger prioridades. Temos divergências políticas, ideológicas, a questão do kit é uma questão, muitas vezes falado que é uma questão uma questão de posicionamento político, mas nós extrapolamos essa questão. Nós estamos falando de vidas. E eu queria muito saber, principalmente do doutor Tavinho, que é um especialista e tem leitura para trazer uma palavra de entendimento para que a gente comece a entender de forma adequada, e do representante do governo nessa noite, que é o secretário doutor Sérgio Orato, né? E também entrar em detalhes sobre os gastos desse kit Covid, o valor, se tem como nos falar o valor que foi gasto principalmente com a compra desses 3 remédios que a Organização Mundial da Saúde fala que não faz efeito no combate,
no tratamento do vírus. Eu queria agradecer a oportunidade, desculpar aí as palavras talvez não tão eloquentes, porque o momento é delicado, e que Deus abençoe a todos nós. Todas as falas saiu baseado em diálogos. Eu tenho aqui perguntas e mensagens de pessoas diversas. Eu sei que é difícil e que eu quero que vocês entendam que a minha intenção, que a intenção dessa casa é ajudar, mas nós precisamos ajudar dentro de um parâmetro legal e transparente. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador Cícero. Neste momento, registro a presença do Dr. José Leandro Viotto, médico da Santa Casa. Visando a harmonia dos trabalhos, neste momento será concedida a palavra aos secretários municipais e convidados para apresentar suas considerações sobre o assunto. Informo aos convidados da extensão da mesa que, visando o distanciamento devido à pandemia, encontra-se disponível uma tribuna com microfone para o uso da palavra pela ordem. Neste momento, convido o senhor secretário de Garcia Jorato a fazer uso da palavra. Senhora presidente, demais vereadores dessa casa, nobres convidados para essa sessão, é uma grande satisfação a gente estar aqui de volta a essa Casa de Leis para prestar certas informações. Realmente, existe um grande disque-disque na cidade e eu acho muito importante a gente estar frente a frente para a gente poder discutir tudo o que vem acontecendo. A narrativa do nobre vereador Cícero, muito eloquente e muito oportuna, diga-se de passagem, viu, nobre vereador? Mas envolve várias questões que vai desde a técnica até a administrativa. Nós, para começar a falar sobre a sessão, sobre esse problema, a gente teria que dividir o que é Santa Casa de Misericórdia e o que é Secretaria Municipal de Saúde através da nossa municipalidade. Porque nós não podemos confundir, como é muito comum a gente ver na rua, as pessoas confundirem a Santa Casa com prefeitura. E uma coisa não tem nada a ver com outra. A Santa Casa é uma instituição filantrópica e que ela é gerida pela sociedade civil. E a municipalidade não pode fazer determinados investimentos em entidades que não pertençam à municipalidade. Eu vou começar dizendo, até pelo fim das palavras do nobre vereador, e até em defesa da Santa Casa, porque quem referenciou essa empresa para estar prestando serviço aqui no município foi a própria DRS de Piracicaba, que nos indicou e referenciou essa empresa para estar aqui. Um outro motivo que eu acredito que tenha causado todo esse problema foi que nós recebemos, e existe um documento dizendo em que nós não teríamos médico para trabalhar, para assumir os plantões. Então, essa empresa, como foi referenciada pela DRS, essa empresa acabou vindo aqui e fechando um contrato com a Santa Casa. A municipalidade, na verdade, ela não tem nada a ver com a contratação dessa empresa. O que nós firmamos foi um convênio com a Santa Casa e que nós passamos os recursos através de um plano de trabalho para a Santa Casa, e a Santa Casa tem que nos prestar um determinado serviço que consta nesse plano de trabalho, que é prestado conta mensalmente, e a gente leva isso muito a sério. Tanto a Santa Casa,
quanto a municipalidade, porque tanto a Santa Casa quanto a Prefeitura, nós respondemos ao mesmo Tribunal de Contas. Então, é importante que se faça primeiro essa separação, essa divisão, para que as coisas possam se desenrolar aqui. Então, não houve nenhuma, por parte da municipalidade ou por parte da secretaria, nenhuma ingerência em se contratar a empresa. E sim, é lógico que nós fechamos o convênio e esse convênio tem que ser cumprido pela Santa Casa. E uma... gostaria de saber da Santa Casa se foi feita alguma consulta sobre irregularidade da SOS, Instituto Médici, AID Saúde, a IMAS, se ela tem algum processo na justiça. É o senhor Edinaldo que responde. Boa tarde a todos, senhores vereadores, senhora presidente. No momento, nós temos essas empresas que vêm aqui à Santa Casa, mas no momento são especulações. Nós estamos investigando para ver se tem alguma coisa normal, mas até o momento não temos essa confirmação. Tá? Temos essas empresas que vêm, se apresentam aqui devido a essa calamidade que enfrentamos, da pandemia, e nós damos atenção a todos. Não podemos, de imediato, assim dizer essa empresa é idônea ou não, é proba ou não. Só pesquisa rápida que eu fiz no Google a semana passada, foi constado que tem um processo dessa empresa rolando em Brasília, sob a Prefeitura de Campinas. Isso me chama muita atenção, me deixa muito preocupado, que os valores não são pequenos, mas em comparação com o nosso são bastante. Certo. O que eu recebi também foi repassado do Google, essa empresa tem uma pendência mas o que fala ali é uma pendência trabalhista, é o que chegou para mim. A pendência trabalhista de uma empresa deles lá é como nossa Santa Casa, qualquer empresa, se tiver algum funcionário que fizer alguma entrada na Justiça do Trabalho, vai aparecer ali. Quanto a outra conformidade, ainda não temos esse conhecimento. Gostaríamos até de recebê-lo. Inclusive, a própria médica está sendo investigada pelo CRM pelo artigo 29, e, se não for me engano, artigo 51 ou 56 do Código de Ética de Medicina. Me chama muita atenção e me deixa muito preocupado. Você sabe me dizer como que é tratado os funcionários dessa empresa lá no Sentinelas? Se todos os funcionários que estão no Sentinela agora são ligados à SOS? Nós sabemos, conforme o doutor Otávio e o doutor Sajorato comunicaram, essa empresa veio através da Prefeitura, orientada pela DRS e Campinas, e nós fazemos esse acompanhamento por fora. Eu acho que o doutor Sajorato poderia informar melhor. Ela é contratada pela DR Piracicaba ou pela DR Campinas? A empresa... Uma outra colocação que eu vi do nobre vereador é que a respeito de processos da empresa, tem alguma condenação? Então, aí processo eu também tenho, mas não sou criminoso. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as colocações também que vai fazendo. Por quê? Porque, assim, é óbvio que para o cara poder ser julgado com uma coisa duvidosa nesse momento, a gente tem que ter as condenações em mãos, porque se dá o direito de todos de ter uma defesa. E às vezes, por exemplo, eu já fui processado por uma coisa absurda. E se o cara for lá olhar, o Leandro tem processo aqui, mas calma aí, mas como é que foi o resultado? O que aconteceu? Ele foi condenado, ele não foi condenado? Tem tudo isso que precisa ser analisado. Tá? Isso é uma outra coisa. Essa empresa, ela veio, na minha opinião, pelo que eu estou vendo, ela veio para fazer uma somatória com a gente. Existiu-se um momento em que, isso aí eu falo com defesa de causa porque eu estava lá, existiu-se um momento em que o profissional que estava na linha de frente estava esgotado. O Otavinho está aqui também para poder confirmar a veracidade disso que eu estou falando.
estava esgotado. A gente fazia plantão dia e noite na linha de frente. Chegou um momento que a gente falou para o prefeito, pedimos ajuda ao secretário de saúde, que está aqui para comprovar para a gente, e ao prefeito, a gente precisa de ajuda, a gente não tem mais condições de ficar só nós ali. Precisa se trazer uma equipe terceirizada para nos ajudar. E foi essa a proposta inicial. A gente estava esgotado de tanto trabalhar, teve médicos que ficou doente, tanto por Covid ou por exacerbação de outras doenças, pelo esgotamento físico da gente trabalhar ali, e a gente pediu ajuda, tá bom? Agradeço a todos aí, muito obrigado pela oportunidade. O que era para... Quero saber da IMAS. Daí, então, essa é outra também. Da IMAS, que é uma empresa que está lá e ninguém sabe quem colocou lá. Sabemos. Ah, sabe? Foram vocês? Prefeito. Ah, quem? Prefeito. Mas ele pode? Oi? Bom, não tô, agora não estou entendendo 2 vezes mais nada. Tá bom? O nível de mortalidade da semi-intensiva é de 22%. 78% das internações saem bem da semi-intensiva, por causa do tratamento feito lá. Então, gente, é um vídeo só para dizer isso. Nosso TI, com a empresa Cético Breno, está fazendo um tratamento de excelência. Está salvando mais vidas do que vários hospitais particulares. Pelo trabalho deles aqui. Portanto, tenham confiança. CET, serviços especializados em terapia emergencial. Juntos somos mais fortes.